Antropologia forense é uma área científica que estuda as ossadas. Nesse tipo de estudo são aplicados os conhecimentos científicos da antropologia para auxiliar na identificação de restos de cadáveres. Através dos ossos é possível obter dados sobre sexo, idade, estatura e ainda saber os hábitos de vida, além das patologias que a pessoa teve durante a vida. Os achados em escavações podem ter diversas origens: cadáveres abandonados em fase avançada de decomposição, corpos desfigurados resultado da mutilação, ou cadáveres que possam corresponder a indivíduos vítimas de desastres em massa, tais como acidentes de aviação, naufrágios, catástrofes naturais. Enfim, as possibilidades nessa ciência são inúmeras. As técnicas desenvolvidas no trabalho de um antropólogo forense começam no local do crime e estendem-se até o laboratório. Assim, no programa dessa semana, nós vamos receber a professora doutora Rafaela Rabassa Francisco, que é mestre e doutora em patologia experimental, com ênfase em antropologia forense, pelo Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. E ela ainda é pós-doutoranda em patologia experimental no Departamento de Patologia e Medicina Legal da USP. É daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, a doutora Rafaela, antropóloga forense, para conversar com a gente sobre esse assunto que chama tanta atenção. Doutora Rafaela, é um prazer muito grande recebê-la em nossos estúdios. Muito obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço pelo convite. Você sabe que esse assunto ele chama a atenção, na verdade, de todo mundo, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não assistiu a série CSI em uma única vez na vida. Então, a gente acaba assistindo e pensando em todas as possibilidades, né, que realmente a criminalística, a área forense pode fazer. Então, é um prazer muito grande receber uma pessoa que atua diretamente nessa área hoje. Prazer é meu. Para a gente começar a entender um pouquinho como que isso acontece, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa antropologia forense. É a ciência que vai estudar as ossadas, né, para através dela tentar uma identificação, chegar numa identificação dessa pessoa. Como que acontece isso no Brasil? Aqui no Brasil é muito diferente do que a gente vê nessas séries? Eu acredito que não seja diferente. Eu acho que nós não temos a tecnologia que o pessoal tem lá fora, mas o processo é o mesmo. Sempre a gente recebe uma... Aqui no Brasil a gente não vai em campo, tá? É a polícia que vai em campo, a gente simplesmente recebe o material em laboratório para fazer essa análise. Eu não sei como é fora, nunca trabalhei com o pessoal de fora em relação ao laboratório. Só em palestras, em outras coisas, mas não nisso. Mas eu acredito que seja bem parecido. Nem sempre você trabalhou nessa área, não é verdade? Não. Você é biomédica. Sou biomédica de formação. E daí você atuou como biomédica anteriormente, né? Anteriormente, em laboratórios e hospitais. Ah, laboratórios e hospitais. Por quanto tempo? 7 anos, mais ou menos. Ah, então você ficou 7 anos trabalhando com análises clínicas. Isso. E daí quando que veio esse clique para começar a se inserir nessa área? Porque Na essa verdade, área, ela chama atenção bastante. Era uma área que já me chamava atenção na faculdade, eu queria fazer, mas eu não sabia como entrar na área. E daí como que você conseguiu? Eu comecei a fazer uma pós particular numa faculdade de Ribeirão em ciências forenses. E nela eu conheci esse meu orientador lá da USP, que foi, né, meu orientador. Ah, então existe na USP, em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, lá existe então dentro da USP um departamento que tem, que estuda especificamente essa área forense. É uma área dentro de um departamento, uma área específica dentro de um departamento
médico. Lá é um programa que tem mestrado e doutorado? Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação. Iniciação científica. Isso. Ótimo. E tem a graduação também, né? Mas o departamento, ele não atua somente na forense, né? Não. Qual é o nome do programa? Do programa de mestrado de patologia e medicina legal. De patologia e medicina. Isso. Aí seria uma área de concentração, uma área de concentração dentro do laboratório. Isso. E como que funcionam as pesquisas lá? Nossa. Sobre isso. Sobre a antropologia? Sobre a antropologia. Na verdade, a gente recebe o corpo e através desse corpo, que nós não sabemos nada sobre ele, né, quando a gente recebe, a gente começa as análises que são feitas para a criminalística, para a Polícia Civil de Ribeirão Preto. A gente trabalha em parceria. Geralmente esses corpos são não identificados? Só não identificados. Só não identificados. Os identificados são de responsabilidade do IML. Então, para a gente, é só os não identificados. Aí a gente vai começar a fazer todo o processo. Às vezes chegam corpos em decomposição, nós temos que transformá-lo em ossadas, tá? É um processo de redução, de descarnação mesmo. É até feio o nome, mas Sim. É dessa maneira que é feito desmembramento, retirado todo o tecido mole e transforma em ossada. Ou então a gente recebe só a ossada, todos os casos não identificados. Através dessa ossada a gente faz toda a análise, que é através do protocolo que eu te falei, que eu validei o ano passado no meu doutorado, e chega Na verdade, a gente não consegue identificar, mas consegue triar. Então, a gente consegue falar a idade que ela tinha, se era mulher ou homem, estatura, destreza manual. Então, durante o teu doutorado, então, você fez uma validação de um protocolo baseado específico. Em raças puras, né? A gente costuma falar, que era um protocolo americano e europeu. E aí a gente foi ver se ele funcionava para a população miscigenada. A gente já utilizava ele no laboratório, mas nunca tinha feito um trabalho em cima disso para ver se ele realmente funcionava. E existe muita diferença, assim, quando se pensa em raças, né? Porque você vê população europeia... A gente fala ancestralidade. Pois é. Né? Não utiliza o termo raça, é ancestralidade. Desculpa. Mas existem muitas diferenças, sim. Mas a gente descobriu nesse meio tempo que, por exemplo, você pega um crânio de uma pessoa miscigenada, não é uma mistura de características. Você tem uma característica de negro, uma característica de branco, são detalhes separados. E só pela ossada tem como também descobrir se é idade... Tem, a idade, a estatura, se é homem ou mulher. A destreza manual, sexo. Também destreza manual? Também destreza manual. E como? Pela clavícula e os ossos dos membros superiores. Porque muda? Muda. O lado dominante sempre acaba ficando um pouquinho maior e tem umas demarcações ósseas mais pronunciadas. Olha que fantástico. Muda sim. Você vê o que não é o papel da ciência, né? Nisso tudo, a partir de dados... Simples, né? Simples, eu falo simples porque eu trabalho nisso. Várias coisas. Eu estava verificando no seu currículo que ele era extremamente extenso. Eu vi que você publicou. Você publicou, olha, livros, né, sobre essa área. Você tem capítulos, tem artigos, recebeu um prêmio no Congresso Brasileiro de Genética Forense. Isso. Você também esteve numa universidade na Inglaterra, não é? Também fazendo um trabalho. Como que funcionou esse trabalho que vocês fizeram em parceria? Esse trabalho, na verdade, foi a criação do protocolo, que foi feita na época que o meu ex-orientador, o professor Marco Aurélio Guimarães, foi para lá, para essa universidade, e trabalhou com esse professor que a gente tem a parceria hoje. Sim. Então, eu fui para lá para aprender um pouquinho mais sobre isso, dar uma palestra sobre o que a gente estava fazendo aqui, justamente por aquela questão que eu te falei da gente ter material e eles não terem. Então, eu mostrei muito o que a gente fazia aqui com o material que a gente tinha aqui. Os alunos lá ficaram encantados. Nossa. Eu comecei falando muito rápido, eles para, que a gente quer ver mais fotos, eles não têm. Para você que está em casa, nós estávamos conversando no intervalo sobre isso e a doutora Rafaela me contou que, de fato, aqui no Brasil se tem muito material para essa área forense, entretanto, a gente não tem tanta tecnologia para se conseguir umas análises tão precisas. E fora, no exterior, Estados Unidos, Europa, né? Eles não têm tanto esse rol de material disponível, mas possuem ampla tecnologia e acaba se fazendo uma parceria, não é verdade? Uma parceria no qual vocês encaminham essas amostras para fora para que eles possam processar.
essas análises? As exumações que eu fiz no meu doutorado, eu fiz toda a análise física aqui e a parte de DNA está sendo feita lá por esse professor. E como que funciona essa questão da exumação? Tem autorização? Qual que é o protocolo? É bem difícil, tá? Mas a gente conseguiu uma autorização pela prefeitura. Na verdade, por um órgão chamado CODERP, em Ribeirão, que administra o cemitério. Entendi. Então a gente primeiro conseguir essa autorização para depois poder pedir para o comitê de ética. Ah, tá. Então, se eu não tivesse essa autorização, não adiantaria nada continuar. Eu levei mais de um ano para conseguir essa autorização. Nossa. E daí, quando eu consegui, mudaram a administração, eu tive que começar de novo. Da tua pesquisa de mestrado, isso? Ou doutorado ou não? De doutorado. Meu Deus do céu, mais um ano. Eu fiquei um ano parada só na parte burocrática. Ave Maria, imagina. Eu tinha conseguido, no final do meu mestrado eu já tinha entrado com pedido e tinha conseguido. Nesse meio tempo mudou toda a administração da CODERP. Aí eles barraram. Isso me chama bastante atenção, pessoal. Eu tô perplexa, né? Porque, na verdade, o mestrado, a gente sabe que ele é executado em 2 anos, né? E o doutorado são 3, 4 anos que o aluno tem para poder fazer a execução da sua tese, e da sua pesquisa e fazer a sua defesa. E não dá muito tempo isso. A gente, às vezes, fica pensando, poxa, 4 anos, 3 anos é bastante tempo, mas não é muito tempo. E até desenvolver todo o protocolo experimental, isso às vezes dá bastante trabalho. E daí, um ano ficar... Um ano na burocracia. Foram 3 anos e meio até a defesa. E deu tempo. Deu tempo. Eu escrevi em 2 meses a tese. Bom, eu já passei por isso, também a gente sabe a loucura que é loucura. Verdade. Mas deu tudo certo. Sabe uma outra coisa que me chamou bastante atenção no teu currículo? É que você participou do chamado Grupo de Trabalho do Araguaia. Sim. Que foi uma pesquisa muito ampla, grande, extensa, né? Que foi desenvolvida pelo governo. Você podia contar para nós, na verdade, desde o começo? Não é uma pesquisa desenvolvida pelo governo, foi um trabalho de buscas pelos corpos dos guerrilheiros desaparecidos na época da ditadura militar, que foi chamada Guerrilha do Araguaia. Então, nós fomos como peritos do governo, né? Eles nomearam a gente como perito para ir em busca desses corpos. Nós fomos até lá, até o Araguaia, ficamos na beira do rio ali fazendo as exumações, né? E sem saber também, por exemplo, a localização exata, não é? Dos corpos. Tinha um trabalho de historiadores junto com os familiares, então eles tinham indicações de locais, mas é uma área de mata, então, assim, uma localização aqui pode ser aqui. Não dá para ter certeza. E aí tinha o pessoal da geologia com GPR que conseguia achar um local aproximado, onde tinha matéria orgânica. GPR é um equipamento que vai detectar matéria orgânica embaixo da terra. Não necessariamente um corpo, pode ser um animal, pode ser uma árvore que apodreceu e está ali embaixo e gera matéria orgânica. Mas aí, pelo tamanho de contorno e tudo mais, eles conseguiam direcionar a gente o mais próximo possível daquele corpo. E a partir do momento que se achava... dali, a gente começava o processo de escavação. Aí tinha uma equipe que fazia a escavação, né, mais grossa, a gente chama mais grosseira, que ia escavando até encontrar um osso. E a partir do momento que era encontrado um pedacinho de osso, nós entrávamos naquela cova e fazia o serviço meio de arqueólogo, né, que é ficar limpando cada ossinho, mesmo porque ele desmancha, se você der qualquer batidinha nele, ele desmancha inteiro. Então era mesmo com pincel. E daí é feito igual no CSA, é lá que você chega, fotografa todo o material, retira, depois tem que vedar. Só que para retirar é muito difícil, porque os ossos já estavam desmanchando, então a gente deu um trabalho mais difícil. Mas é muito interessante, foi um trabalho bem interessante. E assim, daí depois que vocês retiram todo esse material e leva para o laboratório, aí vai começar tentar identificar. Porque às vezes é uma mistura, não é? Porque no mesmo local, numa cova, você pode ter mais de um corpo. Pode ter mais de um. E nesse processo de decomposição, você pode acabar pode acabar misturando e aí tem que fazer exame de DNA para separar o que todas as pecinhas. Deveria, mas quando a gente consegue, por exemplo, na exumação, na escavação ali, definir que é um corpo, aí não. Mas quando está tudo misturado, sim. Ali a gente achou bastante corpo inteiro. Não precisou fazer esse tipo de trabalho, não. E daí remonta o corpo inteiro também ou não? Não dá, porque as peças que a gente retira são muito friáveis, né? Elas estão todas desmanchando, então você só consegue mesmo tirar a foto no local e depois que você retira, esquece, não dá mais.
Mas o objetivo desse levantamento aqui era realmente fazer identificação, né? Era identificar os guerrilheiros. Isso vai os trazer familiares estão em conforto. busca desses... Com certeza, para conseguir dar uma finalização. Isso. E aí, agora o outro processo, que a parte de DNA que seria feita, é uma outra equipe de Brasília que vai fazer. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais. Você fez um mestrado e um doutorado especificamente nessa área, não é verdade? Como que foi tua pesquisa? No mestrado você fez o quê? No mestrado eu fiz um levantamento de dados sobre os casos de Ribeirão Preto, né, onde eu morava, com um material que já existia dentro, a gente chama de CEMEL, que é o Centro de Medicina Legal, que é onde está o Departamento de Patologia e Medicina Legal, o IML e o SVO, da cidade de Ribeirão Preto. Entendi. Então eu fiz meu mestrado com levantamento de dados dali para saber o que estava acontecendo, como é que era, que tipo de crime a gente tinha mais, que tipo de material era enviado. Sempre no pós, quando acaba a pesquisa, esse material ele fica armazenado nesses bancos ou não é uma prática comum? Nesse caso não, porque era material de criminalística, da Polícia Civil. Ah, entendi. O material está lá sim, mas não é de posse da universidade. Então a gente utiliza em parceria com a polícia, mas se eles quiserem, eles podem fazer o que quiser com esse material, não é nosso. E o que você observou nesse levantamento? Quais que eram os principais crimes que aconteciam? Em Ribeirão Preto a gente tem um caso muito peculiar, que a gente tem canavial em volta da cidade inteira. Não sei se alguém aqui conhece a cidade de Ribeirão Preto. Eu conheço, então já fui tem pra lá. muitos canaviais. E tem também muita questão de tráfico de droga. O que acontece são muitos crimes de execução. Então o pessoal vai, executa uma pessoa e joga dentro do canavial. Esse corpo só vai ser encontrado depois da queima ou do corte da cana. Hoje em dia não pode mais queimar, né? Sim. Então o corpo já está totalmente decomposto e são enviadas essas ossadas para a gente. Geralmente a gente consegue saber que é execução porque tem marcas de tiro na cabeça, algumas coisas assim, alguns detalhes que a gente consegue identificar. Sempre pessoas jovens, normalmente homens. Então é um caso bem específico da região de Ribeirão. E nesse caso, assim, como os corpos são chocados nesses canavial, quando vai fazer a coleta da cana, às vezes acontece de vir... Vem o osso junto. Então, mas na máquina, de passar e processar na máquina? Às vezes eles vão fazer aquele levantamento com não sei o nome da máquina, e vem a ossada. Aí eles ligam para a polícia e buscar e retirar. E daí vocês têm que retirar dentro da máquina, do equipamento. E daí como que acontece todos os processos? Não é com vocês? Não é com a gente, não. A gente recebe depois o material no laboratório, isso, para análise. Meu Deus do céu, não é fácil. Mas normalmente já são ossadas, porque até a decomposição da ossada em Ribeirão leva mais ou menos de 15 a 20 dias em céu aberto, porque lá é muito quente e tem muita ação de animais. Então é muito rápido. E a cana demora 6, 7 meses para ela estar alta e para poder cortar. Então demora todo esse tempo para a gente ver o que está lá dentro. Mas então, para a região lá, pelo levantamento que você fez na tua pesquisa, crime de arma de fogo. Isso, tem bastante. É o que vocês levantaram mais. Isso. Aí tem os indigentes também, o pessoal que passa mal na rua e morre, vai pra gente, mas a maioria sim. Entendi. Caso de execução. E daí depois, claro, né, depois que você finalizou teu mestrado, você começou o doutorado, e o doutorado não foi um levantamento, foi uma pesquisa. O doutorado foi uma pesquisa mesmo. Mesmo, foi e daí você começou a colocar a mão ali na... Isso. O levantamento que eu tinha feito, todo o material tinha sido analisado através desse protocolo. E aí eu resolvi avaliar o protocolo no doutorado para ver se ele realmente estava funcionando. Se a gente poderia continuar utilizando ou não. É igual acontece, né? Algumas áreas da saúde que tem um questionário validado no exterior e você precisa validar para a população específica aqui brasileira, não é? E daí você fez essa validação. Fiz toda essa validação. E para validar um protocolo experimental de uma universidade estrangeira, como que é feito isso? Que trabalho que isso dá? Como o protocolo foi feito em parceria com a USP também, a gente não teve nenhum problema de autorizações com o protocolo. Né? Ele já era utilizado aqui, foi feito com o Marco Aurélio junto, então a gente não teve esse tipo de problema. Mas aí eu tive problema com as exumações, né, que eu comentei com você, que eu levei 1 ano para conseguir a autorização. Depois eu tive um outro problema com o comitê de ética, porque eles achavam que eu teria que fazer um termo de consentimento. E até eu consegui explicar que eu não tinha como fazer um termo de consentimento para exumação de ossadas
de desconhecidos e não reclamados também foi mais um tempo. Porque ia e voltava, ia e voltava para o comitê de ética. Imagina, você vai ter um termo de autorização para entregar para quem ligar, não tinha. Porque não tem nem para quem ligar e não tinha. Mas para convencê-los disso foi difícil, foi mais uma etapa. O comitê de ética ele tem um papel muito importante nessa questão da análise ética, mas realmente tem particularidades em algumas pesquisas, né, que não eles tem não conseguem entender. Demora para você conseguir convencer e mostrar que realmente aquilo não tem como. No nosso caso, pesquisa forense é meio complicado a gente conseguir né, a aprovação de família, porque não tem famílias. Pois é. E assim, ó, a gente estava conversando, inclusive, no intervalo, que da questão do âmbito de trabalho, né? Como que é que uma pessoa... Tem muitas pessoas que têm interesse em entrar nessa área forense. Como eu tinha. Como você, inclusive. Então, assim, tem, por exemplo, esse programa de mestrado e doutorado, que para mim foi super legal conhecer que existe, porque eu realmente eu desconhecia isso completamente, né? Que teria um programa específico para essa área. Isso acontece em Ribeirão Preto. E daí a gente vê que o âmbito de trabalho de uma pessoa que tem toda essa formação, ela é mais voltada para concursos públicos dentro da Polícia Federal, seria, não é? Federal ou civil. Ou civil. Ou então continuar na pesquisa mesmo, na área acadêmica. Então, e teria laboratórios também que trabalham com essa área forense particulares? Aí teriam os laboratórios de DNA, que podem fazer, né, essa parte forense de DNA. Agora, para fazer exumações, análise de ossadas, esse tipo de coisa, eles podem utilizar os peritos ad hoc, que eles chamam, que são os peritos contratados por casos, que nós fazemos também isso lá. E quem que seria o público, que seria o cliente, na verdade, desse cliente? Né? Seria o cliente que vai solicitar o serviço, esse tipo de serviço. Na verdade, são familiares que têm alguma dúvida quanto à morte da pessoa, do que ela morreu, né? Às vezes, uma questão de erro médico. Familiares que não têm certeza que aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Ou a questão de DNA também, quando acha que é pai de alguém, não é, e faz também a exumação. Então, são esses clientes que a gente tem. Porque, na verdade, quando a gente pensa assim, na parte forense, a gente sempre associa isso com a área criminal, mas nem sempre é só a área criminal, não é? Nem sempre. Às vezes é para esclarecer dúvidas mesmo. Mas não deixa de precisar passar pela autorização da polícia para fazer isso. Para a gente poder fazer uma exumação, tem que passar pelo juiz, ele tem que autorizar. E nesses casos específicos, se fosse a solicitação de um serviço, não teria que passar pelo comitê de ética também? Pelo comitê não, porque não é uma pesquisa. Entendi. É uma perícia. Entendi. Mas tem que passar pelo juiz da cidade, do caso. Pra ter liberação. Isso. Entendi. Que aí vai para o lado criminal, não é o lado acadêmico. Você já acompanhou, Rafaela, assim, análise forense de algum crime específico que a gente possa comentar ou não? Já acompanhei, mas comentar... A gente não pode comentar. Não posso. Mas realmente, assim, como que fica a parte emocional nisso tudo, o acompanhamento da família? Porque, na verdade, não adianta a gente pensar que você está só com a pesquisa, lá você tem um familiar por trás disso. Apesar de que no laboratório você está mexendo com a ossada, tem todo um contexto. A gente não tem o contato com a família, não. A gente sabe que tem a família, a gente sabe que a família está ali querendo saber o resultado, procurando, mas a gente evita ter o contato justamente para não se influenciar. Então, é melhor que não tenha o contato com a família. Porque é difícil. É igual esse trabalho lá do Araguaia, né? Esse a gente teve contato com a família, porque é até obrigatório, né? Tem que o pessoal da família, tem que o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos acompanha. Eles vão até o local. Vão os peritos, vai. Cada expedição iam alguns familiares. E daí esses familiares, quando eles chegam lá porque não vai saber também, né? Na verdade, é toda a decomposição que aconteceu, então eles não sabem, na verdade, se aquele é o ente querido deles. Não dá para saber. É uma busca mesmo, Mas a gente realmente espera dar alguma resposta. Ter a finalização ali para ter esse encerramento é bastante... É muito importante conforto, para eles, importante muito para importante. Todos. Isso mesmo. Rafaela, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu acho que
Você veio, né, para participar do 5º Simpósio de Ética da Universidade, o Comitê de Ética, junto com o presidente, que é o professor Nelton, eles foram extremamente cuidadosos na programação que foi feita para esse evento. E nós tivemos já uma entrevista também com o Dr. Paulo, que veio para falar sobre a CONEP, a regulamentação da ética, né, aqui no Brasil, como que acontece, enfim. Então, eu acho que eles foram muito cuidadosos nos assuntos, nas abordagens. E o assunto que você vai trabalhar nesse evento realmente só vai dar aquele fechamento, aquela chave de ouro. Fantástico. Fico feliz por isso. Nós ficamos contentes com a sua vinda, sabemos que aconteceu um baita de um tumulto, na verdade, porque quase não cheguei. Fechou o aeroporto, você ficou em São Paulo, depois até conseguir de fato chegar até aqui em Umuarama, porque não é muito fácil. Não é. Não é. Então, assim, acho que vai ser muito proveitoso. A gente agradece realmente sua vinda. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada. A você que está em casa, que nos assiste, eu agradeço a audiência. Eu acho que o programa de hoje ele esclarece um pouquinho esse outro lado da ciência que envolve o conhecimento forense para realmente conseguir entender casos criminais, casos que não sejam da área criminal, enfim, mas para que dê um conforto aí para a família, seus familiares, seus entes queridos, para ter uma finalização. Eu agradeço a sua participação e aguardo você na próxima semana.